tem, em larga medida, o Estado brasileiro, né? A gente considera que o Estado brasileiro ele surge a partir de 1822, com a proclamação da independência do Brasil. Até então, o que existia era o Estado português, e com a vinda da família real, não é, a partir do início do século XIX, a gente vai ter ainda um Estado luso-brasileiro. Mas o Estado brasileiro, propriamente dito, a gente só vai ter a partir de 1822. Mas a gente já tem, não é, no período colonial, algumas iniciativas em termos educacionais, e todas elas partem do Estado. Agora, é bom lembrar que é um contexto em que o Estado está fortemente ligado com a questão religiosa, não é, com a igreja, pelo regime do padroado, tá certo? E aí os principais instrumentos, não é, que o Estado vai acionar para poder promover essa iniciativa educacional aqui no Brasil durante o período colonial vai ser justamente as ordens religiosas, em particular os jesuítas, né, a Companhia de Jesus. E, em geral, a gente tem uma visão sobre os jesuítas, né, que está muito ligada àquela imagem catequética do jesuíta que vai lá e evangeliza os índios, e que é muito real, mas que não resume, aliás, que não explica toda a atuação jesuítica no período colonial, não é? E a gente vai ter, em larga medida, a formação dos colégios, não é? A implantação desses colégios jesuítas aqui, começa-se com o colégio na Bahia, o colégio jesuíta na Bahia, e depois a gente vai ter a implantação de outros colégios dos principais centros urbanos da América colonial portuguesa, e aí a gente encontra colégios em Olinda, não é? E depois, enfim, assim como vai ter em São Luís do Maranhão e no Rio de Janeiro também, serão alguns desses colégios. Agora, é bom destacar, não é, que a questão dos colégios jesuítas funcionava muito mais como um convento, não era uma instituição especificamente educacional. Não é? Tinha várias outras atividades ali. A própria palavra colégio, ela foi empregada no sentido do coleguismo entre os jesuítas. Ela não era empregada a partir de um termo educacional. Ela assumia essa perspectiva educacional, talvez após a ação que os jesuítas tiveram por meio dos seus colégios. Os jesuítas, em geral, eles eram espaços de formação educacional também, mas tinha outros significados, né, outras atividades que eram desenvolvidas dentro dos espaços dos colégios. Mas no interior dos colégios jesuítas, a gente vai ter já, em larga medida, uma formação técnica, não é? Os jesuítas, eles, em geral, transmitiam uma formação técnica em relação a algumas atividades, não é, manuais, principalmente de artesanato, e elas eram destinadas às pessoas mais simples, não é, em especial aos filhos dos índios, que tinham mais eles destinavam os índios meio que para esse tipo de funcionalidade, essa coisa mais técnica da coisa. Enquanto que os filhos dos colonos, pelo menos os mais ricos, os mais abastados, os jesuítas, eles tinham uma formação mais intelectualizada. Então, a gente vai encontrar, já dentro desse projeto educacional jesuíta ou português, essa distinção, não é, entre esses dois aspectos, em larga medida, onde você vai ter uma educação mais para o artesanato, onde você vai destinar o pessoal mais ligado às populações indígenas, e em uma educação mais intelectualizada, mais voltada para a formação dos clássicos, não é, da literatura greco-latina, vai ser destinada ao pessoal que é mais oriundo dos grupos de elite. E os jesuítas, em larga medida, eles vão fazer processos de recrutamento para as ordens religiosas, não é? E principalmente para a ordem jesuítica. Então, eles pegavam, em larga medida, o pessoal, não é? Os alunos que mais se destacavam do ponto de vista intelectual, para transformá-lo também no jesuíta. Não é? Então, era também desse processo educacional em que eles formavam gente, não é, para ocupar cargos na administração do Estado português, mas também para integrar as próprias ordens religiosas. E aí, quando o sujeito, não é, o adolescente, o jovem, ele saía do colégio jesuíta, ele saía, em geral, com o título de mestre em artes, que era uma espécie de bacharelado em filosofia, tá certo? E aí o sujeito, ele tinha, na verdade, um diploma por meio do qual ele poderia ter acesso à universidade em Coimbra, se ele tivesse condições para ir estudar em Coimbra, porque universidade propriamente no Brasil não existia, tá certo? Agora,
o fato da inexistência de universidades no Brasil não significa que não houve ensino superior, porque o próprio curso, não é, de filosofia ou de mestrado em artes era um curso considerado de nível superior, mas isso não tornava o colégio jesuíta uma universidade, não é? Assim como outro curso de nível superior que era oferecido aqui no Brasil era o curso de teologia para a formação dos padres, mas mesmo assim não tornava as instituições jesuíticas como sendo universidades propriamente ditas. E aí a gente entra numa discussão, né, de modo muito interessante do ponto de vista histórico, o fato de que ao longo de todo o período colonial a gente não vai ter a existência de instituições universitárias, não é? E essa é uma diferença da América portuguesa para a América espanhola, porque no caso espanhol, os espanhóis logo do início da colonização, eles vão promover a fundação de universidades em diversos pontos do seu território, não é? O que ficou conhecido como América Latina. Mas no caso específico do Brasil, a gente só vai ter as instituições, não é, jesuíticas, e elas não eram propriamente universidades, mas funcionavam nelas os cursos de nível superior, que era o bacharelado em filosofia e depois o de teologia para quem quisesse seguir carreira na igreja. Não é? E aí, se o sujeito ele quisesse outra formação, né, de nível superior, mais especializado, como do ponto de vista do direito, da medicina, não é, ou da própria teologia, ele tinha que procurar as universidades europeias. E aí a gente vai ter somente aqueles que tinham condições de frequentar esses espaços universitários lá na Europa, não é? E aí a principal instituição que recebe alunos brasileiros nesse período é Coimbra, e esse processo de deslocamento desses alunos é um processo que vai demandar, não é, muitos recursos. Então, nem todo mundo poderia estudar em Coimbra, não é? Então, a gente vai ter um funil, né, muito significativo, onde a gente vai ter, dentro da própria instituição dos jesuítas, somente aqueles, né, das famílias mais abastadas poderiam estudar nos colégios e ter uma formação de nível intelectual, não é? E dentre esses, ainda somente aqueles que poderiam conseguir ter algumas condições para poder financiar seus estudos em Coimbra, que chegavam lá para ter uma formação e um diploma em Direito, que era o curso mais procurado pelos estudantes brasileiros naquele período. E não era o direito civil, era o direito canônico, que reflete em larga medida como a gente está diante de uma sociedade profundamente católica e como essa questão da religiosidade ela influencia até mesmo a formação de quadros humanos para integrar, não é, as estruturas institucionais do Estado. Não é? Então, isso é uma coisa que é muito forte naquele período. Então, a gente percebe com isso, né, que o projeto educacional jesuítico ele não tem, em larga medida, essa visão, né, de educação para todos, que é uma coisa muito recente na história educacional brasileira. Então, a educação brasileira, ela começa, se é que a gente pode chamar isso de educação brasileira, ela já começa feita nesses termos, não é? Que eu acabei de, pelo menos, tentar traçar um perfil aqui. Pelo menos é o que acontece em larga medida durante o período colonial. E aí, quando existe a fundação do Estado brasileiro, propriamente dito, a partir de 1822, a gente percebe que não houve uma preocupação do Estado imperial, porque o Brasil, diferentemente dos outros países da América Latina, o Brasil, quando proclama sua independência, ele não se torna uma república, ele se torna uma monarquia, né, com traços e tendências fortemente absolutistas. Enquanto que os outros países da América Latina, quando eles proclamam sua independência, eles já se transformam em repúblicas, não é? Então, o Brasil ele teve uma experiência, logo quando proclama-se a independência do Brasil, uma experiência monárquica, e não houve, não é, iniciativas do Estado no sentido de você promover a ampla escolarização, não é? Havia iniciativas de escolarização aqui e acolá, mas não foram iniciativas bastante incipientes no sentido de promover realmente, pelo menos a alfabetização, né, dos grupos populares existentes no Brasil. E em larga medida, isso se reflete o fato de que a maior parte da população brasileira no século XIX era formada por escravizados, não é? Então, não se, pelo menos na ótica escravista, não vai se oferecer, não se pretende oferecer educação para uma população cuja maioria é formada por escravizados, não é? Então, assim, não houve projetos de Estado do ponto de vista amplo, né, por parte desse Estado imperial, desse Estado monárquico brasileiro, no sentido de promover a educação de modo mais amplo. E aí a gente só encontra, a partir da Primeira República, já no final do século XIX, no início do século XX,
algumas reformas educacionais que vão ser, não é? E agora essas reformas educacionais, elas vão refletir bastante aquele momento, não é, em que o pessoal estava vivendo, porque o Estado brasileiro, quando ele é formado a partir de uma lógica liberal, não é o Estado republicano, em particular. Quando a República é proclamada, a partir de 1889, tá certo? E aí a gente vai ter a ideologia liberal fortemente influenciando as tomadas de decisão na configuração desse Estado republicano. E, obviamente, que esse liberalismo ele vai se refletir também, né, do ponto de vista da educação, tá certo? E ao longo do século XX, a gente vai encontrar diversos projetos de educação, tá certo? Sim, o Júlio está lembrando aqui, não é, do ponto de vista, no chat, não é, que o governo imperial que surgiu nas cadeiras mistas, femininas e masculinas, onde apenas os filhos dos ricos tinham acesso. Sim, exatamente. Não é sempre essa perspectiva, né? Quando se há alguma iniciativa de educação, ela é uma educação para as elites. Não existe essa compreensão, não é, de formação educacional para todos de modo geral e uma educação intelectual. Eu achei tão interessante, não é, o deslumbre que o professor Levi ele estava trazendo inicialmente. E eu lembro que na época da graduação também estava bastante encantado com a questão da educação, e eu acho que a partir do 5º período do curso de licenciatura em História, eu fiquei muito desapontado quando eu li a LDB pela primeira vez, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. E aí, quando eu fiz a leitura daquele texto, foi uma coisa interessante, porque eu estava sempre, né, pensando naquela coisa de educação para a criticidade, educação para a vida, não é aquela coisa, educação para a transformação. E aí, quando eu fui ler a LDB, o que eu mais vi ali foi justamente uma educação para o mercado de trabalho. E aquilo foi muito frustrante para mim. Foi o primeiro desapontamento que eu tive, né? Porque o código jurídico, na legislação que regulamenta a educação brasileira, não é? Em larga medida, ela era um documento que estava muito mais focado na formação para o mercado de trabalho do que propriamente para a educação, né, para o sujeito ser crítico e tal. E isso reflete, em larga medida, uma ideologia de Estado, não é? E eu lembro, em larga medida, acho que o pessoal, né, o Levi deve saber falar disso melhor do que eu, do Althusser, que é um teórico francês, não é? Acho que um sociólogo, não sei, em que ele fala da escola como um aparelho ideológico do Estado, não é? Então, a escola, ela não é um espaço neutro, não é? Ela reflete, em larga medida, a ideologia também do momento. E aí a gente encontra, não é, principalmente no período republicano, como essa atmosfera ideológica que vai nortear as ações do Estado, como ela também se reflete no cotidiano da escola, não é? Sim, muito bem, Diego. E aí essa questão é bem interessante porque no período republicano a gente vai ter, né, pelo menos na Primeira República, o predomínio do liberalismo. Não significa dizer que houvesse a influência de outros campos ideológicos como o do positivismo, não é? E assim por diante, mas a gente vai ter uma certa predominância do liberalismo. Então as reformas educacionais que serão feitas, não é, durante o período republicano, vão ser reformas que vão refletir esse momento liberal. Até que a partir de 1930 a gente vai ter a crise desse modelo liberal, não é, promovido principalmente por causa do crash da Bolsa de Valores de Nova York, e que vai afetar seriamente as oligarquias cafeeiras no Brasil, não é, que eram também, né, fortemente liberais do ponto de vista ideológico, e esse pessoal é derrubado do poder, e quem sobe o poder no lugar deles vai ser alguém chamado Getúlio Vargas e o grupo que estava junto com ele. E aí ele vai ter muito mais uma pegada estatizante, que para aquele momento vai ser importante para o Brasil, porque ele vai promover a industrialização, ele vai ampliar as esferas de atuação do Estado, não é? E ele também vai ter um projeto para a educação. E aí o Vargas ele tem primeiramente o governo provisório, né, com o governo de transição, até que chega um momento em que ele planta de fato uma ditadura, que é a ditadura do Estado Novo. E essa ditadura do Estado Novo ela copia, não é, modelos de organização estatal que são da Europa, não é? Naquele momento o Portugal estava vivendo uma ditadura que também era conhecida como Estado Novo, tá certo? Mas que era profundamente influenciada por aspectos do fascismo, não é? E eu lembro, em larga medida, não é, que nós temos aqui em Pernambuco a gente teve um interventor
porque quando Vargas ele assume o poder de modo ditatorial, ele destitui os governadores eleitos de cada um dos estados da federação e ele nomeia para esses estados interventores. E aqui em Pernambuco, né, a gente vai ter o Agamenon Magalhães, ele vai ser o interventor de Pernambuco, ele já tinha sido ministro do trabalho do Vargas. E ele vai ser o interventor que vai mais encarnar a ideologia do Estado Novo. Então ele publicava, não é, artigos semanalmente num jornal aqui em Recife, que era o Diário da Manhã, onde ele acabava transmitindo em larga medida, né, o que ele pensava a partir dessa ideologia do Estado Novo. E ele chegou a fazer elogios à educação nazista, não é a educação fascista na Itália de Mussolini, porque eram contemporâneos na época, né? E da educação que o Hitler fazia lá na Alemanha, a política educacional nazista. E aí a gente percebe que esse momento no Brasil, né, como é que a educação, em larga medida, ela vai receber a influência forte dessa ideologia de Estado, tá certo? Mas aí passa o Getúlio Vargas, a gente vai ter novamente o Brasil respirando democracia, mas a partir de uma democracia meio que populista, não é? Durante um longo período, e depois a gente tem os militares, e aí nos militares a gente vai ter uma educação muito mais voltada para um patriotismo conservador, não é, onde a gente vai ter, e esse patriotismo conservador, ele vai definir aspectos do currículo, não é? Eu lembro um certo texto que eu li, eu acho que é o Documentos de Identidade, que faz uma reflexão bem interessante, é um livro, eu não estou muito lembrado do nome do autor agora, mas depois eu posso compartilhar com vocês. E nesse texto ele fala que a questão do currículo ela é muito importante porque ela é uma questão de poder, porque ela define a identidade dos sujeitos, não é? E aí quando a gente percebe, né, durante o regime militar aqui no Brasil, eles definem disciplinas do currículo, e aí a gente começa a acreditar que os pais de vocês, não é, os avós de vocês devem ter estudado alguma coisa como moral e cívica, era uma disciplina, não é? Moral e Cívica, OSPB, que é a Organização Social e Política do Brasil. Então, os militares eles serão mais incisivos do ponto de vista curricular, não é? Porque o objetivo deles era claro, era um contexto de combate ao comunismo, não é? Eu sei que o contexto atual me parece ser esse também, mesmo que o comunismo seja não é um moinho de vento, né? Usando aqui a metáfora do Miguel de Cervantes em Don Quixote. Mesmo que o comunismo não seja esse bicho todo hoje em dia, mas as pessoas têm o mesmo medo e conseguiram eleger um governo que tem esse objetivo, né, de combater esse dito comunismo. Mas na década de 60, não é, os militares eles foram muito mais incisivos do ponto de vista curricular. Mas aí depois dos militares, eu já vou resumir, pessoal, que eu quero ouvir os colegas também. Aí a gente chega no final da década de 80 e início da década de 90, que é a época do neoliberalismo. E é um momento, inclusive, que a gente vai ter ao estabelecimento da Lei de Diretrizes e Bases, não é? Que é um documento que surge nesse contexto de neoliberalismo, que é muito forte, que é essa educação para o mercado de trabalho. E mais recentemente, a principal a intervenção dessa ideologia neoliberal na educação foi a reforma do ensino médio, não é, que vai meio que ressuscitar essa educação para o mercado de trabalho muito fortemente. E aí a gente chega nos IFs, né, na rede federal, nos institutos federais, porque é uma coisa muito impressionante essa questão dos institutos, porque está no cerne dos institutos, e eu já li sobre isso, de que vocês têm uma formação técnica, sim, sem dúvida, mas vocês têm uma formação técnica que é também uma formação intelectual, onde vocês serão capazes de atuar, né, no mercado de trabalho, mas serão sujeitos pensantes, sujeitos críticos. Então, a educação dos institutos ela é extremamente interessante, porque é uma educação que busca aliar a formação técnica com a formação intelectual crítica. E isso é uma coisa que eu acho fantástica nos institutos. Não é? E o meu desejo era que esse modelo que ocorre nos institutos federais, ele pudesse ser generalizado para todo o sistema educacional brasileiro. Não é? Infelizmente não é. Mas é uma coisa que eu acho muito interessante, não é? Essa pegada que a gente tem. Mas eu falei muito, eu gostaria também de ouvir os colegas. Não é? Eu acho que o Diego tem contribuições mais aprofundadas a esse respeito, e eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado, Joarlisson. Eu queria só seguir aí nessa linha que você trouxe para a gente, porque o Joarlisson mostrou uma das origens históricas, né, para a gente pensar a dualidade estrutural da educação brasileira. Tá, mas o que é isso, professor? A gente, como na história brasileira, a oferta da educação, ela teve dois fins distintos, né? Como o Joarlisson bem falou.
A educação mais intelectual, né, destinada aí às classes mais abastadas, e a educação que instrumentaliza para o trabalho, aí sendo, então, o grande foco para as classes trabalhadoras. A gente pode pensar dessa forma. E a educação profissional e tecnológica, né, que o IFAL integra hoje, ela acompanhou também esses movimentos, né? Então, essa educação que o Joarlisson falou agora, que vocês recebem, esse projeto de ensino médio integrado, né, que junta aí a educação profissional com as disciplinas da formação comum, da base comum, né, com a formação humanística, ele não se deu, né, como obra do destino, como um acaso. Ele foi uma construção histórica, acompanhou, né, todo esse movimento que o Joarlisson traçou para a gente, mas eu queria destacar, especialmente aqui a partir da gestão do Fernando Henrique Cardoso, né, quando nós tivemos a gênese, né, do decreto 2.207, né, de 1998, se eu não me engano, que esse decreto, a partir aí da vinculação do governo FHC às premissas neoliberais, ele rompeu com essa possibilidade de oferta do ensino integrado. Então, durante muito tempo, àquela altura a gente ainda não tinha os institutos federais, nós tínhamos os Cefetes, né? E os Cefetes, eles ofertavam apenas os cursos que a gente pode chamar assim hoje, né, profissionalizantes. E é engraçado que durante muito tempo, sabe, vocês alunos, meus colegas professores, eu estou no IFAL desde 2008, e durante muito tempo eu ouvi de colegas, né, colegas tais, de colegas professores, enfim, de alguns colegas que talvez o sentido dos institutos federais fosse recuperar essa educação que instrumentaliza para o trabalho, né? Ou seja, vai lá formar alguém que conserta geladeira, alguém que vai sair só técnico em eletrotécnica, só técnico em agropecuária. E aí, essa perspectiva é uma perspectiva que fortalece esse ensino dual, né? Essa educação, essa dualidade estrutural, ou seja, um ensino direcionado apenas para as demandas do capital. Então, a gente tem aí, são 2 projetos, esses projetos continuam aí em tensão, em disputa, mas em 2005, né, somente em 2005, o decreto 5.154 é que vai retomar a possibilidade dessa oferta integrada. Eu até, enquanto o Joarlisson falava lá da decepção quando ele leu a LDB, acho que todo mundo que já leu a LDB em algum momento passa por isso, viu, Joarlisson? Porque a própria LDB rompeu esse movimento, né? Essa possibilidade de ofertar um ensino integrado durante muito tempo. Então, só em 2005, já, né, no governo Lula, é que essa possibilidade passa a ser criada, oferecida de novo, né? Então, e não à toa que a gente vai ter lá em 2008, 3 anos depois, surgindo aí um novo formato para a rede federal de educação científica tecnológica, e dentro dessa nova perspectiva é que surge, então, o projeto dos institutos federais, e esse projeto dos institutos federais, ele vem justamente para romper com tudo isso que a gente trouxe anteriormente, com esse ensino que instrumentaliza, que é voltado apenas para o trabalho, ou seja, ele pensa o ensino e o trabalho como um princípio educativo. O que é isso? A gente não está na escola apenas para ser instrumentalizado para o mercado de trabalho. É importante que a gente, né, tenha essa formação para o trabalho, mas não apenas para o trabalho, porque o trabalho é apenas uma das dimensões humanas, né? A gente não tem, a gente não vive apenas para o trabalho, embora em larga medida o capitalismo tenha, né, como mote essa ideia. Mas o projeto dos institutos federais visa justamente contrapor essa perspectiva, né? Então, a gente tem trabalho, ciência, cultura, é o que a gente chama de politecnia. Então, em 2008, quando nascem os institutos federais, não é só uma mudança ali, né, de escola, deixou de ser Cefet, passou a ser IFAL. É uma mudança radical de perspectiva mesmo, né? Então, e nessa mudança de perspectiva, a gente tenta trazer esses princípios, né, como eu falei agora, da politecnia, a formação integrada, ou seja, eu não tenho mais na LDB
dois capítulos distintos, um para educação profissional e tecnológica e outro só para educação básica, né? Então, educação tecnológica integrada, né? Então, a gente tem uma mudança mesmo radical, e é essa mudança radical que a gente precisa defender. Então, por isso, a gente está aqui convidando todos vocês a conhecerem esse projeto e defendê-lo, porque a gente precisa, né, estar por dentro do projeto para ter aí argumentos para defendê-lo, né? Então, acho que é essa o grande legado que a gente quer deixar para esse sábado letivo, né? Então, pensar que a gente não está num projeto assim qualquer, a gente está num projeto que é revolucionário em alguma medida. Claro, para ser revolucionário, a gente precisa de investimentos, a gente precisa de orçamento. Então, em vez de cortar, a gente precisa de aumento de orçamento, né? Então, a gente tem uma perspectiva que é aí de juntar ensino, pesquisa e extensão já no ensino médio, entre outras, né, questões que eu sei que os meus colegas vão levantar em seguida. Mas eu queria fazer e pontuar essa ideia, né? Essa ideia que nasce, inclusive, inspirada na escola unitária do Gramsci. Acho que meus colegas aqui sabem, né, melhor do que eu. Mas a ideia de um ensino comum a todos, né? E aí não tem que ter distinção. Eu, como filho da classe trabalhadora, eu não posso aprender só a consertar a geladeira. Eu tenho que ter acesso aos níveis mais elevados do ensino, né? E, claro, uma escola comum a todos e todas. É isso. Sigam aí, meninos. Pessoal, eu fico aqui, como eu disse, né? Se eu me deslumbrei ainda jovem com o potencial da educação, eu sigo ainda hoje encantado, né, com a educação, principalmente no contexto em que eu atuo, dos institutos federais, por causa disso, né? Cada conversa com os colegas professores, né, é extremamente enriquecedora, é uma aprendizagem bastante intensa, significativa, né? Como vocês puderam ver na fala do Joarlisson e na fala do Diego, ambos, né, que estudam sobre a educação, que consideram a educação, né, na sua produção intelectual, né, vocês percebem que a educação nem sempre foi para todos, né? Que a educação foi marcada por entendimentos, por perspectivas do que é o educar, distintas, tanto, né, distintas para uns, um tipo de educação, para outros, outro tipo de educação. Né, os institutos federais, a rede federal, né, o Instituto Federal é um componente dessa rede, os institutos federais, como eu estava aqui complementando no chat, né, ele surge com a pegada, com a proposta de permitir para todos e todas, principalmente para os filhos e filhas dos trabalhadores e das trabalhadoras, um acesso à educação que prepara para o mundo do trabalho, e não somente para o mercado de trabalho, mundo do trabalho, porque se entende, como o Diego perfeitamente falou, o trabalho como base da construção da sociedade, o trabalho como princípio humano, né, e deve ser considerado como princípio educativo. Então, é uma educação para o mundo do trabalho, e entende esse mundo do trabalho na sua complexidade, né, entende o ser humano na sua complexidade, o ser humano que tem múltiplas possibilidades, várias inteligências. Então, o Instituto Federal, pessoal, oferece uma formação, e vocês veem isso no seu dia a dia, né, de altíssimo nível do ponto de vista técnico, né, é uma formação técnica, né, e tem como proposta não ser tecnicista, né, claro que isso é todo um processo, mas tem como proposta não ser tecnicista, né, com professores que tiveram uma formação, no geral, de altíssimo nível, né, universitária, acadêmica, doutorado, mestrado, né, mas oferece também uma formação humanística, né, uma formação que permite o acesso às ciências, né, vocês têm acesso à arte, à filosofia, à educação física, acabei de ver aqui que o professor Douglas está com a gente, a educação física, né, você tem acesso aos conhecimentos
né, gerais que você acessa nas outras escolas, matemática, física, química, né? Num contexto, pessoal, num contexto que ainda pretende, né, contribuir para que a gente aprenda, né, a aplicar isso na nossa vida, produzindo, desenvolvendo, né, tanto uma ação mais orientada, como também tecnologias para melhorar a nossa própria vida. Percebem, pessoal? Além de tudo isso, né, quando a gente fala que o IFAL oferece uma educação voltada para a cidadania, né, a gente diz isso por quê? Porque a compreensão de si enquanto ser político, né, porque o IFAL tem uma orientação ética, pessoal, né, de uma escola inclusiva, de uma escola voltada para a efetiva transformação social, e não somente para a reprodução do status quo, das desigualdades que estão postas. Entendem? Ele surgiu com essa perspectiva, né? O Diego temporalizou isso, o Joarles também, né? Marcou, surgiu com essa perspectiva. Quer falar alguma coisa, Diego? Não, eu só queria trazer mais um dado que eu considero muito relevante. Essa proposta de ensino médio integrado, né, que você está abordando aí, ela é revolucionária, se a gente observar as perspectivas históricas da educação brasileira. A lei que cria os institutos federais, né, a lei 11.892 de 2008, ela estabelece que cada instituto federal deve oferecer prioritariamente 50% das suas vagas para o ensino médio integrado. Então, percebam como que essa constituição da nova rede, ela evidencia e dá relevo à ideia do ensino médio integrado. Agora, é como você acabou de colocar aqui no chat. É um projeto que está em constante disputa e a gente precisa lutar e defender. Porque tem outra questão também, sabe, Levi? A gente está acostumado na verdade, existem várias estratégias para isso. Mas essa formação cidadã, ela é menos visível, mas ela não é menos importante, ao contrário, ela é muito mais importante. Porque, assim, quando a gente cria uma pulseira para a Covid, rapidamente está lá no site do IFAL, né? Como se a ciência fosse também ou mais importante apenas por esse viés. E aí a gente tem que olhar o campo das ciências humanas e pensar também quanto que esse projeto de cidadania é um feito, né, da ciência também. É tão importante quanto a pulseira que cria lá para defender, enfim, para se defender do Covid. Eu queria também pontuar essa questão aí. Perfeito, Diego, perfeito. É o que a gente vinha falando, né? A gente vive numa sociedade que se faz, né, através das lutas, luta constante, né? Toda relação é uma relação política, é uma relação de poder, né? Inclusive, a gente tem que, né, um momento como esse, né, é um momento que evidencia o quanto a gente precisa lutar, tanto internamente, no próprio IFAL, para que ele se consolide, né? Ele ainda está em processo, como você falou, está em construção, tem um ideal a ser alcançado, né? Então, a gente tem que conquistar esse ideal e ampliá-lo, não morrer no meio da caminhada, né? E nesse contexto de lutas internas para fazer valer o que está escrito, porque o que está escrito, pessoal, é belíssimo. Em outro encontro, a gente pode destrinchar, né? Aqui é o primeiro encontro para a gente começar a conversar, né? A problematizar o que é a educação no IFAL. A gente pode pontuar. E vocês vão ver, né? Eu vou colocar, e aí a gente compartilha com vocês nas nossas turmas. Eu coloco nas minhas, Diego coloca nas dele, Júlio na dele, né, o documento que rege o que é o IFAL, para que vocês vejam, está lá escrito que a gente está falando aqui, né? Tá sendo implantado agora. Então, quando a gente se coloca num cenário de corte de verbas, né, a gente se coloca, vivencia um cenário que impede com que, né, essa política é uma política pública, né, voltada para cidadania, para a emancipação das pessoas, para uma formação mais ampla e, consequentemente, né, mais qualificada, para que os seres humanos tenham aquilo que é necessário, né, tenham meios para conquistar aquilo que é necessário para efetivamente serem humanos, percebem? É um projeto, pessoal, é um projeto que, com corte de verbas, corre o risco, né, se coloca na eminência de cair
né, num precipício, e chegando ao final desse precipício via óbito, percebem? Então, é um projeto voltado para, né, que privilegia, que prestigia o filho e a filha do trabalhador, né, voltado para a cidadania. Quando o Diego fala que a gente precisa perceber que todos esses componentes, todas essas áreas que compõem, que formam o IFAL são importantes, é justamente isso. Percebam, né, vocês têm aula da formação técnica ali e tal, mas vocês têm aula de filosofia, vocês têm aula de sociologia, aula de história, né? Aula de química, física, português, matemática, e tudo isso numa perspectiva que também permite um diálogo entre as próprias, né, entre os próprios componentes curriculares, né, que aponta para a interdisciplinaridade. É claro que a gente tem que buscar isso, a gente tem que, né, é um processo, né, melhorar a nossa capacidade de fazer isso acontecer, mas esse é o norte, entendem, pessoal? Então, quando a gente fala que a gente precisa defender o Instituto Federal, né, a gente precisa defendê-lo porque, né, ele está em construção e ele é uma política, né, como o Joarlisson colocou agora há pouco aqui no chat, né, fantástica, né, fantástica, maravilhosa, porque considera tudo aquilo que é o ser humano, né, um ser humano que se relaciona com os outros, ou seja, que é um ser político, que tem uma demanda ética, né, um ser humano que precisa de desenvolvimento técnico ali para operar, né, de maneira consciente, transformando o mundo, as relações, a natureza, através do trabalho, né, um ser humano que tem, né, toda uma instância que pode e deve ser trabalhada, fruída através da arte. Entendem, pessoal? Então, é fantástico. E a gente precisa defender. Não é? É uma educação totalmente diferenciada. O Diego falou, trabalho como princípio educativo. Né? Mas não somente o trabalho. Se isso não fosse pouco, o Instituto Federal ainda tem a pesquisa como princípio educativo. Tem como base uma educação voltada para a cidadania, pessoal. Né? Fantástico. Algum colega quer falar alguma coisa? Professor Júlio? Professor Joarlisson, fica à vontade. Eu quero. Bem, pessoal, eu só complementando, né, o que o pessoal estava falando aqui, em relação à importância das humanidades nessa formação educacional. Desligou, Joarlisson? Foi. É que teve um barulho aqui, algo desabou aqui em casa, mas o vento bateu aqui muito forte. Desculpem. Mas, assim, eu queria propor uma reflexão de modo bem interessante em relação ao papel que as humanidades, né, as nossas disciplinas da área de ciências humanas, elas exercem nessa formação técnica, porém não tecnicista, que os institutos federais oferecem. E aí, quando a gente reflete, não é, sobre essa questão do papel das humanidades, porque a acusação que se tem, né, do senso comum é que as nossas disciplinas, elas são disciplinas que são responsáveis pela ideologização da educação, do ensino, que a gente oferece nos institutos federais. O pessoal nos acusa, muitas vezes, de doutrinadores ideológicos, e eu acredito que a fala de hoje, ela já deixou clara, tá certo, que se a gente tem, de fato, um projeto ideológico, e eu não nego que nós não tenhamos, mas é um projeto ideológico da cidadania, não é? Da educação para a criticidade, educar para a vida, e aliado a essa formação técnica, não é? Então, se existe uma ideologia, não é, por detrás do nosso trabalho, ela é a ideologia onde faz com que o filho do trabalhador ele tenha um acesso a uma formação intelectual de alto nível e especializada, não é, que vai unir a formação técnica com aspectos da cultura e tudo mais, não é? E um projeto muito mais além do que essa ideologia que muitas vezes vem por parte das relações de poder que permeiam o Estado, onde quer formar apenas pessoas para o mercado de trabalho como se elas fossem peças de uma engrenagem motora, não é? Então isso é extremamente problemático, porque em geral a gente
é vítima, né? Não, pessoal, o fogo de artifício aqui é bem comum no meu bairro, desculpa. Mas, assim, em relação a essa questão, não é? É porque, em geral, a gente é acusado de doutrinador ideológico, e o pessoal que faz isso, eles fazem isso e falam esse tipo de coisa como se eles próprios não fossem ideológicos, porque não é possível alguém ser aideológico, não é alheio às ideologias, não é? E eu acho muito importante a gente fazer esse tipo de pontuação também. Perfeito, Joarson. Eu acabei de escrever aqui no chat, aproveitando que você falou, né, que o IFAL, ele tem um potencial para ser, né, uma escola que rompe com os mecanismos de reprodução que estão postos na estrutura da nossa sociedade capitalista, né? Pode falar, Diego. Eu não posso perder o gancho do que o Joarson falou para não citar Paulo Freire. Não existe imparcialidade. Todos são orientados por uma base ideológica. A questão é, sua base ideológica é inclusiva ou é excludente? Paulo Freire. Preciso dizer mais. Liguei até o áudio para os fogos ser para você agora. Da próxima eu vou contratar fogos. Outro nível aqui de sábado letivo, o Joarson inaugurou. Perfeito, eu agradeço pela intervenção, Diego. Tão significativa, que diz tanto. Então é isso, pessoal, né? Como o Joarson falou agora há pouco, né? O Brasil surgiu numa perspectiva de uma educação para a elite, né? O IFAL é uma educação de elite, estou jogando com as palavras, estou sendo retórico, mas num contexto dialético aqui, né? É uma educação de elite, mas voltada para todas e todos, pessoal. Né? É uma educação de elite, mas que é inclusiva, não é excludente. Douglas e Júlio querem falar. Não sei quem vai primeiro, mas eu só queria deixar aqui um comentário, deixar o meu bom dia a todos e todas, e só fazer um comentário breve, que seria o seguinte, pessoal, um momento como esse, vocês devem aproveitar ao máximo, até porque isso será temporário, e essa condição que vocês estão passando aqui dentro do IFAL, ela vai repercutir para o resto da vida de vocês. Quando o professor Joarson falou sobre Coimbra, isso me toca muito, porque eu morei 2 anos em Coimbra, eu fui estudante de Coimbra, eu fiz parte de um programa durante a graduação, em que era uma graduação sanduíche, em que você estudava 2 anos na cidade de Coimbra, fui para a Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física, e no meu ano foram 200 brasileiros. Mas quem é que foi selecionado? Não foi a elite nessa época, até porque foi nos dada a oportunidade para quem? Alunos e alunas que nunca tiveram reprovação em seus currículos, alunos e alunas que tinham boas médias, tanto na vida escolar, então hoje em dia o que vocês fazem vai refletir lá na frente. Eu quando eu estudava, eu sou aluno do Cefet, o Cefet que eu fiz parte é o Cefet lá da Bahia, lá de Valença, então meus pais nunca tiveram condições de pagar meus estudos, então sempre vim de uma condição aí, sou filho de trabalhadores, então isso aí é uma condição que vocês hoje vão ver que é a seguinte, por que eu estou no IFAL? Isso vai contabilizar lá na frente, então contou comigo. Meu currículo foi avaliado desde onde eu estudei, quais foram as categorias que participei, e aí quando cheguei lá em Coimbra, eu olhava para as plaquinhas e dizia, aqui estudou um brasileiro, aqui moram famosos da literatura brasileira, e nós lá tiramos fotos e olhávamos e dizia, caramba, a outro dia desse aqui a gente não podia pisar num lugar como esse. E vocês hoje estão num espaço que vocês podem ter essa oportunidade. E aí muitas vezes vocês ficam pensando da seguinte maneira, eu estou aqui, mas o que é que isso vai me gerar lá na frente? Pode gerar várias oportunidades. Então a gente tem que continuar a luta, buscando e enfrentando cada um aqui de forma individual e coletiva, para que a gente possa conseguir melhorias. E quando eu vejo essa situação que nós passamos, e nós víamos essa questão dessa dualidade entre elite e trabalhadores, e aí você está em um local em que era exclusivo para a elite, e você dizer, hoje eu estou aqui e represento a classe trabalhadora. Isso para muitas pessoas dói,
porque você fica olhando, e algumas pessoas até já fizeram falas reclamando a respeito dos filhos de trabalhadores e trabalhadoras que tiveram oportunidades. Eu falo porque sou um desses exemplos e quero deixar bem claro isso para vocês. Cada aula que eu faço aqui para cada um, em cada participação, eu faço com muita vontade para que cada um, no futuro, tenha muito mais oportunidades de acesso. Então, seria esse o meu comentário aqui, uma expressão mais ou menos de como eu vejo e da minha felicidade e satisfação em estar com vocês aqui nesse momento. Bom, gente, agora, em vez de falar um pouquinho para vocês, né, trazer aqui alguns comentários. E antes disso, parabenizar, né, a fala do professor Joalisson, a fala do professor Levi, do professor Diego, e esse relato, né, do professor Douglas também, né. E da fala do professor Douglas eu tiro algo que está em jogo, né, diante desse corte orçamentário da educação. Algo que está em jogo principalmente para a gente que vem de uma família mais humilde, que são as oportunidades. Eu acho que essa palavra, na verdade, eu fico pensando também na minha, até me emociona que eu penso na minha infância, eu penso na minha adolescência, e penso nas oportunidades que eu tive. E hoje, se eu estou no IFAL, é justamente por conta de uma política inclusiva, de uma política educacional includente, né, e que me deixou nessa condição, dessa oportunidade de poder participar, né, de algo que, em tempos passados da história da nossa educação, da educação brasileira, né, uma pessoa de uma família mais humilde, ela não tinha essa condição, essa oportunidade. Então, dizer para vocês que esse momento ele é muito oportuno, né, para a gente discutir. O que a gente está discutindo aqui, gente, nada mais é do que uma discussão da educação, uma discussão sobre cidadania, né? E cidadania assim, cidadania é um estado de espírito, gente. É um estado de espírito. Cidadania também se ensina, cidadania também se aprende, né? Então, eu estou aprendendo muito com vocês, né, sobre cidadania, porque a cidadania, ela precisa estar escrita nas leis, mas para que ela seja escrita nos pormenores, é preciso entender que a gente precisa reclamá-la. A gente precisa lutar, porque a nossa cidadania, nesse caso, no âmbito da educação, esse direito social, essa conquista, a gente teve um momento de avanços nítidos, mas a gente vem passando agora por momentos de retrocesso. E, como eu já tinha falado lá no chat, que hoje a gente tem uma lógica que é alienante, né, ou melhor, alienadora, que nos impõe a trabalhar para consumir. E, muitas vezes, a nossa sociedade ela não consegue fazer ali uma reflexão, fazer uma crítica, né, porque o consumo, sendo esse o grande fundamentalismo desse momento, dessa era da globalização, ele acaba por esmaecer esse sentimento de participar da nossa vida cidadã, de exercer a nossa cidadania, de lutar, de fato, por uma educação emancipatória, por uma educação cidadã e por uma educação de qualidade. Porque a cidadania, gente, ela não é imutável, né? E eu sei que esse momento ele vai nos ajudar a refletir, né? A tomar consciência do quanto é importante a gente se mobilizar. Embora sejamos múltiplos, mas somos um, somos todos IFAL. E a gente, como disse o professor Léo Siqueira, é importante que a gente deixe a timidez de lado, a timidez se trabalha, e que a gente procure lutar, que a gente procure exercer essa cidadania em prol de um direito que é fundamental, de um direito social, né? Que é o direito à educação, tá? Então, é esse o comentário que eu faço aqui, que eu procuro trazer um pouco aqui
Eu até me emocionei quando lembrei do meu percurso também na educação. E, sem dúvida alguma, muito do que eu sou hoje se deve às oportunidades que eu tive ao longo da minha trajetória, né? Muito obrigado. Pode falar, Diego. Pode falar. Não sei se tem alguém inscrito, mas eu queria também aproveitar a deixa da fala do Júlio. É emocionante mesmo, viu, Júlio? A gente se sente assim. E eu, como filho, né, do sertão, eu brinco com os meus alunos que provavelmente devo ser o único professor deles que é de Santana, né, de nascimento, que sou do sertão, né? Então, assim, duas questões. A primeira delas é: aproveitem o acesso que vocês estão tendo a esse projeto revolucionário, né? É muito bom não ter que sair, né, do seu torrão, como muitos de nós tivemos, inclusive eu, para ter acesso, né, a um nível mais elevado de ensino e, enfim, construir nossa experiência na educação, né? E dito isto, a segunda questão é também relembrar, na verdade, o que a gente discute aqui, a gente está sempre estamos nos ancorando em outros estudiosos, né? E aqui, quando eu falei do percurso histórico da criação dos institutos federais, me veio à cabeça, né, estudiosos do nível de Gaudêncio Frigoto, de Marise Ramos, de Maria Ciavata, professor Dante, né, do IFRN, hoje pró-reitor do IFRN. E o que é importante, né? A gente não precisa apenas defender a manutenção do orçamento para o nosso funcionamento. Isso é pouco. A gente precisa ampliar, a gente precisa democratizar o acesso a esse projeto, né? Então, não basta, a gente não precisa se conformar apenas com a manutenção do IFAL, a gente precisa levar esse projeto a mais pessoas, né? Para que essas pessoas, como nós, né, Júlio, tenham possibilidade de ascender, né, de ter perspectivas de vida diversas, né, diferentes apenas daquelas que o capitalismo apregoa, né, prevê. Era isso que eu queria falar também, aproveitando a fala do Júlio. Eu só queria endossar as palavras de vocês, né? Eu comecei com os estudantes e as estudantes dos primeiros anos essa semana, né? E já acho que há 2 semanas a gente vem começando a adentrar ali na história da sociologia, seus pensadores e os temas mais básicos. E essa semana a gente levantou uma questão que se alinha muito com a ideologia dominante, né? De que, naturalmente, né, algumas pessoas vão acessar mais rapidamente as melhores posições na sociedade, os seus direitos e por aí vai, né? E aí, né, é bom uma oportunidade como essa para reforçar a ideia de que isso daí é uma falácia, pessoal. É uma falácia, né? Não existe essa coisa de nascer naturalmente, mas não, tudo é construção social, tudo é construção social, né? E a educação, através de uma política como os institutos federais, né, ela permite romper com essa dinâmica, essa constante de reprodução das desigualdades. Ela permite, né, criando oportunidades que nessa sociedade que é competitiva, infelizmente, e que talvez, né, caiba a gente atuar para que isso venha a mudar, nessa sociedade que é competitiva, que, né, se faz não tendo espaço para todos e para todas, aqueles que, por causa das estruturas da própria sociedade, né, que saem nessa competição, né, atrás, né, possam galgar, desenvolver meios para se posicionarem melhor nesse jogo, pessoal, né? Ontem, em um dos encontros, né, a gente levantava, e ainda vai trabalhar lá nos primeiros anos, a ideia de meritocracia, né? Até que ponto isso existe? No meu ponto de vista, eu acredito que não existe. Por quê? Porque a gente parte de lugares distintos, né? E o IFAL, pessoal, não sei se vocês escutaram o que meu filhinho acabou de dizer aqui, e o IFAL
né, ele permite que, né, a gente consiga, né, acessar, né, os nossos direitos, vocês acessarem os seus direitos, a gente consegue, né, em grande medida, quando vocês se matriculam, quando vocês, né, acessam oportunidades, a gente consegue, pelo menos na vida de um, de outra, né, fazer com que o justo, percebem, pessoal? Aquilo que deveria ser para todos, pelo menos na vida de um e de outro, aconteça. Então, como o Diego falou, a gente não precisa somente a manutenção do IFAL, a gente precisa a ampliação, a gente não precisa somente, né, ter a garantia de que a gente vai continuar aqui interagindo com vocês, né? A gente precisa ter a garantia de que inúmeras outras pessoas que atuam como a gente, em um contexto de instituição como a nossa, continue, né, possa impactar a vida, né, através desse modelo de educação, né, a vida de inúmeras outras pessoas, pessoal, né? Então, essa é talvez a utopia que a gente precisa buscar. Como falou o Júlio, né, citando Milton Santos. Tem a educação aí, a sociedade, né, a educação é um processo social. Tem a sociedade, né, como ela está posta, tem a sociedade que fazem com que a gente acredite no que ela é e tal, né, e tem a sociedade que a gente, né, pode vir a construir, deve buscar, né? Então, o IFAL, ele se alinha com essa sociedade que a gente deve buscar, pessoal. Num contexto de falta de utopias, o IFAL aponta, né, para um grande projeto de sociedade e outra, né? E isso é fruto de uma política pública voltada para o filho e para a filha do trabalhador. É claro que se deu num contexto também ali que, por parte, privilegia o trabalhador, mas também não deixou de se alinhar com o mundo e as demandas neoliberais, mas trouxe essa possibilidade, pessoal. Entendem? E isso só foi possível por conta de muito engajamento e de muita luta política. Né? Vou passar a palavra mais uma vez aqui para o Joarlisson, Tomás, como mediador, como o cara que está fazendo a ponte. Eu só queria complementar, não é, que nós estamos vivendo tempos em que a gente tem que fazer a defesa do óbvio, porque me parece que a gente tem que ressuscitar essa defesa da educação, não é? Um momento como esse, ele é muito oportuno, extremamente relevante, porque a gente está vivendo épocas em que a gente tem que defender o óbvio, não é? Veja, por exemplo, uma coisa, a fala do Diego, que eu achei inspiradora, mas não tem coisa mais óbvia do que essa. A gente não pode se conformar apenas com um orçamento que garanta o funcionamento do IFAL, mas que possa ampliar ainda mais, democratizar as possibilidades de acesso. Eu estava me lembrando sobre como essas políticas de educação, essas políticas públicas educacionais, como elas mudam a vida das pessoas. O Douglas compartilhou aqui com a gente, não é, um depoimento, não é, um testemunho que eu acho extremamente relevante de como um momento, não é, da política brasileira que acabou levando e contribuindo decisivamente para que milhares de brasileiros pudessem ter a oportunidade de estudar em universidades europeias, e brasileiros cuja origem social, não é, são das menos privilegiadas possíveis, e conseguiram fazer isso graças a políticas públicas. Então, quando a gente fala dessas políticas, a gente está tratando aqui especificamente do IFAL, mas quando a gente pensa elas de modo mais amplo para a educação brasileira, a gente percebe como isso muda, não é, bastante a vida das pessoas. Eu olho para a minha própria trajetória e eu fico bastante emocionado, não é, com isso, porque eu lembro que eu entrei na universidade em 2007, não é, resultante das cotas sociais. Eu sempre fui aluno de escola pública, não é? E entrei nas cotas para a universidade, então isso já foi produto de uma decisão política, não é, uma política pública. Uma vez na universidade, houve uma ampliação das verbas para a pesquisa científica, né, para estudantes de graduação, que é o PIBIC, Programa de Iniciação de Bolsas de Iniciação Científica, e assim fui seguindo a minha caminhada, não é? Então, graças a essas políticas educacionais e como elas são importantes, e a gente precisa, né, nesses dias atuais, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, fazer a defesa do óbvio, fazer com que a narrativa da defesa da educação ela seja novamente uma narrativa hegemônica, porque me parece que um determinado projeto de poder que existe aí agora
simplesmente está desprezando esse tipo de compreensão, que, pelo amor de Deus, não é possível que a gente vá se conformar com esse tipo de coisa. Mas só que eu gostaria de pontuar isso e agradeço. Joarlisson, nessa mesma linha, só para problematizar, né, e endossar o que você está falando, do ter que defender o óbvio, ou a gente festejar o que é trivial, né, é o que está acontecendo com a vacina, percebem? O pessoal fazendo festa quando está tomando a vacina, né, como se tomar a vacina fosse uma coisa extraordinária, de outro mundo, pô. Quando é um direito, é uma das coisas mais básicas, ou a mais básica, né, tendo em vista que a vida é o direito mais fundamental. E a pessoa vai tomar vacina e a gente faz festa, tira um monte de selfie, fica lá posando e tal, e viva e tal, né? É a mesma coisa a educação, pô. A gente está defendendo os nossos direitos mais básicos, né? Então é um contexto extremamente complicado no qual a gente está inserido, pessoal. E, né, são nesses momentos que a nossa capacidade de olhar criticamente, olhar além da superfície do que está posto, né, de problematizar realmente, são nesses momentos que é essa capacidade que a gente tem, que ela é demandada, que ela se faz mais importante, né, para acontecer. Então, que a gente possa fazer isso, pessoal. Que vocês possam fazer isso, né? Como eu disse no outro encontro, né, se quiserem dizer que eu sou doutrinador, e se doutrinação for contribuir para a autonomia, para um pensamento mais, né, um pensamento livre, um pensamento mais crítico, engajado de vocês, ou podem me chamar. E o meu sonho ali, né, brincando aqui com vocês, é que eu seja um multiplicador, né, dessa perspectiva doutrinadora, que cada um de vocês, né, jovens e jovens que estão aqui, né, meninos, meninas e que estão aqui conectados com a gente, possam, né, no seu exercício diário da cidadania, né, seguir doutrinando como a gente, contribuindo para que outras pessoas pensem, né, fora da caixinha, né? Pensem a sua caixinha, entendam a sua caixinha e consigam pensar fora dela também, inclusive às vezes sair dessa caixinha, porque é necessário, né? Que vocês possam, né, multiplicar, propagar esses ideais de uma sociedade justa, pessoal, de uma sociedade justa, porque a nossa não é, né? Se ser doutrinador é combater, né, um montão de injustiça que está posta na nossa sociedade, né, através de luta social e engajamento, tá tranquilo para mim ser doutrinador. Beleza, pessoal? Né, a gente tinha previsto, né, um sábado letivo que começava às 8h30 da manhã e que se estendia até às 11h30 da manhã, como intervalo ali para mudança de sala. A gente está chegando às 11h30 e aí, né, eu volto a palavra para os nossos colegas para que a gente continue com os debates, ou a gente já faça os nossos pronunciamentos aqui finais, e também já abro para que se algum estudante quiser falar alguma coisa, né, eu acho extremamente necessário, né, para que a gente tenha um momento aqui também de diálogo mais efetivo, não só pelo chat, mas vocês falando alguma coisa, né, então se vocês quiserem falar, sintam-se à vontade, e aí, né, a gente já está caminhando aqui para finalizar esse nosso momento. Diego, Joarlisson, Júlio, né? Se quiserem falar alguma coisa, o Douglas, se ainda estiver aí, o Paulo também. Eu quero só me despedir e agradecer. Foi uma manhã, assim, de muito aprendizado, né? De compartilhar saberes, experiências e, sobretudo, foi um convite para que cada um de nós participemos mais, né, dessa agenda ético-política em defesa do óbvio, como meu colega Joarlisson falou. Então, um abraço a todos e qualquer coisa, estamos por aí. Eu gostaria também de agradecer, né, a participação e a atenção de todos os colegas e também dos alunos, né, que estão conosco.
E é isso, né? Foi um momento reflexivo extremamente importante para que a gente possa entender a dimensão do que a gente está fazendo parte, não é? O Instituto Federal, ele é muito importante na vida de muita gente e ele tem contribuído na mudança, né? Educação para a transformação, não é, do ponto de vista prático. E realmente a gente tem visualizado isso, né, na vida de muita gente que tem passado pelos institutos, isso é maravilhoso. Então, que a gente possa continuar e conseguir encontrar forças, né, para dar continuidade a esse projeto democrático de educação, né, democrático e democratizante. Então, obrigado. Paulo. Então, gente, bom dia. Acabei não podendo participar tanto nesse segundo momento, porque questão de saúde aqui da minha mãe, estou acompanhando ela, mas sempre estava aqui ouvindo vocês falar, etc., né? E quero agradecer aí pelas contribuições de todos os professores e alunos, porque quando a gente debate educação, a gente está debatendo a estrutura básica da sociedade, né? E entendo o que eu estou dizendo, a estrutura básica da sociedade, daquilo que é civilização. Certo? O processo civilizatório é um processo educacional. Certo? E nada mais interessante do que a gente está pensando sobre isso. Porque nós temos aqui professores de diversos componentes curriculares, e cada um contribui com a sua perspectiva, né? A gente pode observar a perspectiva da realidade pela história, pela geografia, pela filosofia, pela sociologia, e tudo isso só vem a contribuir para uma formação realmente mais cidadã, mais crítica, que se coloca no mundo de maneira ativa, tá? Que se coloca ali como ser pensante, que realiza a nossa essência. Se a nossa essência é ser animal racional, puxando a sardinha para a filosofia, em especial Aristóteles, a gente se realiza muito na educação. Certo? A gente se realiza na educação porque é a partir dela que a gente descobre nossas potencialidades, nossas inclinações pessoais, como a gente imagina, né, lá na frente. A educação é que é a possibilitadora da gente participar ativamente de uma sociedade que é tradicionalmente dominada por uma pequena elite. Certo? Então não vai ser à toa, não é à toa que você percebe diversos agentes tentando limitar a educação para uma pequena elite. Certo? Não é difícil de ver, a gente observa pelos discursos dos políticos na Câmara, no Senado, e nas diversas instâncias, entrevistas, você vai percebendo o modus operandi deles, né? A maneira como eles discursam, a maneira como eles agem. E percebemos uma lógica, uma coerência dali, quer dizer, mas que história é essa que pobre agora estuda? Que história é essa que pobre agora vai ter grana aí para viajar, para estudar no exterior? Tivemos aqui exemplos disso, e aí, bicho, de repente tem muita gente que... Eu não acreditava há pouco tempo atrás, há relativo tempo atrás, que existiam pessoas que politicamente se incomodavam com o fato da educação tá atingindo mais pessoas, está possibilitando sonhos, a gente ainda está engatinhando pra caramba, mas a gente já vê uma iniciativa de desmantelo das universidades, dos institutos federais, e aí, meus colegas não vão me deixar mentir, que isso é uma questão que está muito agravada agora, está escancarada, agravadíssima, certo? Mas que isso acontece não é de agora, né? Porque o que interessa é você ter pessoas que trabalhem de maneira praticamente acéfala. Que obedeçam, que peguem um ônibus, peguem uma condição, não reclame da condição, não reclame, de repente, houve desvio de verba, está tendo prevaricação, certo? O quanto mais alienado e passivo, assim como um gado, você estiver, para dizer melhor. Vai dizer melhor. Porque você não se posiciona, você não vai se colocar, você vai dizer sim, sim, amém. Né? Sem se colocar, sem efetivamente existir. Então, essa lógica isso aí está na filosofia desde sempre. Desde sempre. Né? Você pega dos antigos até a contemporaneidade. De que realmente, que existe uma pequena elite que quer dominar, certo? Uma grande massa de pessoas. Porque é confortável, é interessante, porque eu mantenho meu status de sempre, enquanto pessoa que está lá em cima, né? Faço política para os pequenos, para os meus, com dinheiro público. Bicho, é muito claro. Né? Quem tem um mínimo de conhecimento aí das humanidades, e não desprezando, obviamente, outras disciplinas, mas quem tem o conhecimento básico das humanidades, fica muito óbvio como é que as coisas estão sendo conduzidas. Não precisa ser de esquerda ou de direita, não. É só ser educado e perceber como as coisas estão indo. Tá?
Então, eu paro minha fala por aqui, agradecendo aos colegas, é sempre um prazer estar com esse pessoal. Infelizmente, nós não estamos presencialmente, porque o momento presencial é sempre muito rico, né? A gente vê as carinhas, a gente vê os sorrisos, a gente ri bastante juntos, tá? Aquele clima de educação, aquele clima de conteúdo, mas com aquela descontração e aquela leveza, né? Que é tão interessante, tão gostosa que eu sinto com meus amigos do IFAL. Então, e com vocês, obviamente. Então, gente, me despeço por aqui, cheiro aí para vocês, um bom final de semana para todos e sigamos em frente, né? Defendendo sempre a educação pública gratuita e de qualidade, viu? Cheiro. Júlio. Olá, gente. Passando para me despedir também de vocês, né? E agradecer por esse momento tão rico, né? Um momento tão rico de reflexão sobre educação, sobre cidadania, e dizer aquilo que o professor Levi disse no outro momento, né? Que além do pensar, é preciso também fazer, né? Então, vamos buscar exercer efetivamente, né, a nossa cidadania e reclamá-la, né? Reclamá-la, nos organizarmos e fazermos aquelas ações que foram pensadas anteriormente. Então, dito isso, me despeço, desejo a todos vocês, né, um bom e abençoado final de semana, e lembrando que se cuidem, né, que cuidem também dos seus familiares, porque cada vez mais a situação ela é crítica aqui na nossa região, no Agreste, e também no Sertão, no tocante à pandemia, né? Para todos, um beijo no coração, né, e um abraço virtual, mas muito fraterno e afetuoso. Tchau, tchau, gente. Até mais, tá? Pessoal, é isso, a gente está chegando aqui ao final. Vou passar aqui a frequência, beleza? Vou copiar aqui rapidinho o link da frequência. Desculpem não ter passado antes, é porque eu realmente tenho um foco duvidoso em relação a isso, né? Eu acho que meu cérebro raciocina mal em relação à frequência. Então, pessoal, a gente vai chegando até ao final. Vocês podem compartilhar entre vocês, copiar e colar o link, compartilhar no WhatsApp das turmas, a frequência, para aqueles e aquelas que tiveram aqui presente com a gente, né, colocarem os seus nomes. Para a gente também é sempre uma satisfação imensa poder estar com vocês, dialogando, tá certo? É sempre uma troca. Por mais que hoje a gente tenha falado muito, a gente fala inspirado em vocês, né, no propósito de tocá-los e tocá-las, de nos fazermos significativos através das nossas palavras. Né, tá pedindo permissão à frequência, então tá todo mundo presente, pessoal, esquece a frequência aí, deixa para lá. É bom que fique, inclusive, registrado, tá todo mundo presente. Como falou o Léo, a frequência é mais para saber quem está tendo problema ou não com a tecnologia, do que muito mais de colocar falta e essas coisas todas, tá certo? É um momento para a liberdade, não para a opressão. Pessoal, tem uma fala de um sociólogo chamado Pierre Bourdieu, que eu gosto muito, né? Eu gosto muito, na verdade, do Pierre Bourdieu, de muita coisa que ele coloca, né? Joarlisson citou Norbert Elias, né? Citou o Althusser, Diego também citou outros sociólogos, Júlio, Paulo, então vou citar o Bourdieu aqui, né? Até porque o que ele coloca, como ele coloca de um jeito ali, né, impactante. Ele fala, se o sociólogo, e a gente pode ampliar aqui para o educador, ele tem um papel, o papel do educador, o papel do sociólogo, o papel do filósofo, do historiador, né? Do educador no sentido mais amplo, do professor, não é o de dar lição, pessoal. Não é o de dar lição. Tendo em vista todo o contexto no qual a gente vive, uma sociedade que é marcada por disputas, que existem estruturas que estão postas para nos dominar, para nos subjugar, para fazer com que as desigualdades se reproduzam, o papel do sociólogo, do filósofo, do educador, do historiador, né, do geógrafo, é o papel de dar armas, mas não é aquela arma que mata, pessoal, as outras pessoas, que violenta as outras pessoas. É uma arma que, misturando Bourdieu com Paulo Freire, é uma arma pautada no amor, que se volta para a equidade, para a igualdade, para a justiça,
para uma sociedade onde as pessoas possam efetivamente ser livres. É uma arma que atua através da palavra, né, que tem como seu combustível as consciências. Então, que a gente possa seguir vivo, né, e vivos, que a gente possa lutar, né, efetivamente por uma sociedade e outra. Obrigado, viu, pessoal? É sempre um prazer gigantesco estar com vocês e vamos em frente. Vou finalizar aqui a gravação, beleza? Tamo junto. Muito obrigado, meus amigos. De verdade. E parabéns por quem são vocês.